Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero trazer algo de curiosidade, de entendimento, né? Muita gente chama Jesus Cristo de Jesus Cristo, mas a verdade é que a letra J só tem mais ou menos aí em torno de 500 anos, né? 500, 600 anos mais ou menos. Então, portanto, jamais ele poderia ter chamado Jesus, já que a concepção é há mais de 2.000 anos atrás. Então, alguns textos do aramaico, do hebraico, né, fala sobre o nome verdadeiro de Jesus seria Yeshua, né? Yeshua, né? Assim como José, não existe José, existe Yosef, né? Yosef no hebraico, né? Então, se fosse realmente olhar o nome de Cristo, seria a fusão do pai com a mãe, que era Maria, né? Maria era um nome comum naquela época, né? Era um nome muito comum naquela, não tinha, Maria não tem tradução, algumas traduções falam de Miriam, podia ser Miriam, mas Maria era Maria mesmo. Então, Yeshua, né, Jesus, ele teria que assumir o nome do pai e o nome da mãe. Era muito tradicional naquela época, como hoje também é, né, que o filho acompanhasse a linhagem do pai. Então, Yosef, né, mais o nome da família de Yosef, né, e o nome da mãe, certo? Então, Yeshua chegaria Yeshua Hamashia, ou Hamashia, né? Ou aquele que veio, aquele que virá, ungido, né? Cristo ungido, ou Yeshua, né? Cristo ungido. Então, há muita controvérsia, né, sobre o nome verdadeiro de Deus, né? Há muitos falam que é Deus, mas existe um tetragrama que é falado, e até os judeus, eles já não falam tetragrama como a gente fala por aí, igual, Deus me ajude, Deus não sei o quê, né? Não. Há um respeito muito grande pelo usar o tetragrama, né? Por quê? Porque é o nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus. Então, por isso o Senhor fala assim, não pronunciará meu nome à toa, ou seja, você vai incomodar o Criador à toa, você vai chamar o Criador à toa, né? Ou seja, toda hora nós ficamos aqui no Brasil, por exemplo, Deus me ajude, Deus me ajudar, Deus não sei o quê. Imagina, se Deus tivesse o Deus Todo-Poderoso, o poderoso, que atender todos os momentos que você chama. Você melhor bilhões de pessoas chamando ele tendo que atender tudo isso. Complicado, né? Não, mas ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Concordo, porque ele é tudo, querido. Toda a matéria, tudo que se vê, tudo que se olha, tudo que se sente, foi criado através do seu infinito poder. E ele continua criando. Cientistas constantemente estão achando novas galáxias, novos sistemas solares, novos planetas, novas estrelas, asteroides e por aí vai, buracos negros, ou seja, o poder criador ainda não parou. A verdade é que nós o chamamos de Deus pela nossa pequenez que nós temos em nossa vida, pelo nosso pequeno entendimento que nós fomos capacitados a dar ao entendimento. Mas existem livros que não são da Bíblia, considerados apócrifos, como o livro de Enoque, que dá mais ou menos, a visão que Enoque teve lá dos céus. Esse livro não foi incluído na Bíblia, mas saiba você que os judeus, eles leem esse livro, que os judeus acompanham esse livro, porque é um livro onde a pessoa judeu usa muito a cabala judaica nele. Então, ali tem segredos ali, né? E muitas coisas bate com o que está na Bíblia. Qual foi o interesse, o não interesse? Está passando nesse momento aqui um helicóptero, né? Esse aqui é da Polícia Militar, Polícia Civil. Já tem prender os bandidos, né? E que comete crime tem que ser preso, não tem jeito. Todos nós, se cometemos um crime, teremos que ser presos. Então, voltando lá
né? A essência do nome de Deus, né? Então, não fique aí chamando toda hora. Chame realmente quando precisa. Chame realmente quando... por isso Deus deixou aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, né? Chame o Espírito Santo para interceder por você, levar até o nome do Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que fez a força, que fez crescer tudo, que faz crescer tudo. Praticamente como diz o Sacani, né? Ele diz que é muito improvável que exista outro sistema solar no mundo, até hoje, com a mesma configuração que este que tem. Porque é muito raro a distância, é muito raro a sincronização, é muito rara as massas específicas de cada planeta, né? A disposição dos planetas, né? E a atmosfera do nosso planeta também. Então é praticamente assim, eles já olharam milhões de planetas, eles acham que alguns têm a possibilidade, né, de ser habitável. Mas aí tem que... A atmosfera não é igual, né? Tem água? Tem, mas a gente não sabe que tipo de água que é. Então sempre tem alguma coisa, um empecilho para que possa habitar pessoas neste local. Então, vamos voltar ao nome de Deus, que o nosso projeto é esse, fala sobre isso. Então, Jesus Cristo jamais chamou Jesus Cristo. Isaías fala assim, 14, se não me falha a memória, que ele seria chamado o Emanuel, que significa no hebraico e no aramaico Deus conosco, né? Deus presente. Inclusive tem uns pessoalzinhos aí que sempre leva assim, o espírito de Emanuel. Não. Emanuel só existe um, o Yeshua HaMashiach. Isso era um nome dado no hebraico aramaico, lá em Isaías, aquele que seria assim, aquele que estaria conosco, presente, de corpo, né, naquele tempo. Então não tem como, né, esse Emanuel aí. Vamos lá, vamos voltar aqui ao projeto, né, da nossa visão. Não podemos perder o foco da nossa conversa. Então, quando muitas pessoas estão chamando Jesus Cristo, às vezes não são atendidos, às vezes o Senhor, o Todo-Poderoso, né, ele atende pela ignorância de nossas vidas, pela ignorância do nosso ser como ser humano, de incapacidade de chegar até a Ele e chegar a Ele com sabedoria, com entendimento, né? Tem gente que chega metendo o pé na porta dos céus, né? Já mete o pé na porta, só eu tô aqui, vai me ouvir não? Não, querido. Olha o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua HaMashiach, ensinando os discípulos, né, a como entrar na presença. Pai nosso, que estás... Você vê que ele não chama de Deus? Ele fala, Pai nosso, que estás no céu. Olha, o Senhor que está aí nesse lugar longe aí, né, está nessa glória toda, né, santificado seja o seu nome é glorificado, o seu nome é santificado, Senhor. Nós reconhecemos que somos pó da terra, entendeu? Somos nada, né? Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós. Vem, Senhor, por favor, traga o teu reino sobre minha vida, traga o teu reino até nós, né? Seja feita a tua vontade, eu sei que eu estou pedindo aqui, mas de repente não é a tua vontade, faça em mim a tua vontade, assim na terra, como nos céus, ou seja, é ligado, céu e terra é ligado. Também nos dá hoje o pão de cada dia, né? Pão, Senhor, estamos aqui passando um momento difícil, Senhor, nos traga um alimento, Senhor, não nos deixe passar a fome, não nos deixe perecer neste momento, não nos deixe, Senhor, Jesus, Yeshua, através do teu Espírito Santo, leve esta oração até Ele, não é? Por nós, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoa, assim também, como nós perdoamos os nossos ofensores, né? Não é? Então tem que, para ser perdoado, tem que perdoar também. Perdoar, querido, não é esquecer. Vou dar uma adenda aqui. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor.
é ver aquela pessoa na rua e saber que você, por mais que ela fez muita coisa, você libera ela e ela vai passar, você segue a sua vida em diante. Isso é liberar perdão. Não é você ficar lá junto, não, querido. Liberar perdão é isso. Caminhar. Deixar a pessoa seguir o seu caminho e você seguir o seu caminho em paz, né? Perdoa os nossos ofensas, assim como nos tens ofendido, né? Não nos deixei cair em tentação. Senhor, estou passando uma prova aqui, umas donas aqui, uns moços aqui, Jesus. Yeshua. O bicho tá pegando pro meu lado, tô com vontade de fazer uma coisa. Manda uns 10 anjos pra me segurar aí. Manda uns 10 anjos pra me travar, que eu tô ficando doido, eu vou fazer merda. Entendeu? Não me deixe, Senhor, fazer coisa errada, pelo amor. Meu Pai, não me deixe. Mas livrai-nos de todo mal. Aí quando ele fala essa palavra todo mal, ele está falando de uma complexidade de maior. Não só do mal satânico, não só do mal das quedas de Luzbel, né, que é o nome original do bendito. Então, vamos chamar de bendito, né? Agora ele se tornou maldito, né? Pelo que ele fez de errado com o Senhor, né? Com o Pai, o Todo-Poderoso. Então, quando fala da maldade, no livro de todo mal, não é só esse mal espiritual, não, mas é o mal físico também dos homens da terra. Havia homens ruins na terra, homens maus, né? Caim fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal. Olha, ele estava com Deus, ele estava com o poderoso, ele estava no jardim, ele conhecia, meu Deus, a intimidade que você tinha. Mas imagina você caminhar, acordar de manhã, você trocar uma ideia com todo poderoso, numa naturalidade, entendeu? Infelizmente, nem por isso, Caim deixou de ser mal. Quando Deus também livra Noé, né? Livra a Noé, a sua família, de todo o mal, né? De tudo que o dilúvio ocorreu naquela época. Havia um filho, né, de Noé que era mau. Ele era mau. É característica, é uma impregnação, é uma linhagem de maldade que vem desde Caim. Você está entendendo? Essa maldade não sai da humanidade, ela já habita no nosso meio. Então tem pessoas que são más mesmo, elas têm uma raiz maligna dentro delas. Elas não se convertem, elas não querem saber de Deus, elas querem saber só das coisas do mundo e ser destrutivas dentro de si mesmo. Não são esquizofrênicas, não são malucas, não são loucas, são más de caráter, más de linhagem, entendeu? Judas estava do lado do Criador, do Filho do Criador, vendo todos os milagres que haviam acontecido, vendo todos os milagres que haviam naquele local, vendo as maravilhas que Jesus fazia, que Yeshua fazia naquele lugar, e mesmo assim ele foi mal, não é? E outros mais, se você pegar a Bíblia ali, há um monte de pessoas, na família de Davi tinha lá filhos que eram maus, fizeram coisas, né? Os filhos de Eli acenderam incenso, né? Um incenso lá, fogo estranho. Sabe o que era o fogo estranho, querido? Foram encontrados há muitos anos atrás, arqueólogos encontraram incensários antigos, cannabis sativa. Eu fiquei analisando essa ideia de fogo estranho, porque quando eu e você estamos na presença do Senhor, do Todo-Poderoso, Pai, né? A presença do Espírito Santo em nossa vida, ela irradia tanto, o seu poder é tão sobrenatural, que ou nós caímos arrebatados de poder no chão, de tanta complexidade de entender aquele poder, ou nós entramos em risos, ou nós entramos em prantos, ou nós quebrantamos, ou nós, sabe, pulamos, sapateamos, choramos, porque não sabemos expressar
o poder de Deus. Agora você imagina bem 2 camaradas com um incensário enorme, grande, né? Dentro do templo, né? E dentro do incensário, em vez de ter um incenso natural, que era o que estava escrito nos livros que havia sido deixado do Velho Testamento, a como deveria estourar aqui, né? A mirra, né? Essa fusão, né? De preparação do incenso no templo, né? E aí 2 camaradas descobriram uma erva do capeta, né? E jogaram dentro do incensário. E aí, não é? Ó, lá dentro daquele lugar, papai, os irmãos lá, um sacerdote lá, e de repente o trem começou a bater, e eu fiquei muito doido, não é? Fogo estranho, fogo esquisito, fogo diferente do fogo de Deus. Entorpecimento através de drogas. Acontece muito isso nas igrejas hoje, a indução a entrar na unção. É tão forte isso que tem pessoas que estão na igreja e às vezes o irmão do lado começa a entrar na unção de verdade, recebendo, porque ele está tão sintonizado com o poderoso, que ele já, nem ali ele está mais. Aí o do lado fica constrangido às vezes, não está sentindo absolutamente nada, porque não entende. A Bíblia fala assim que os carnais não discernem os espirituais. Não é? Então, quando o irmão está lá, numa busca do Espírito Santo, uma busca do entendimento, querendo se conhecer, querendo saber quem é Deus, como é que funciona, como é que esse Todo-Poderoso é, como é que ele consegue criar as coisas, como é que ele consegue fazer o átomo, a molécula, a célula, e da célula criar um ser humano, e blá blá blá, e, sabe, um pânico na sua mente. Um pânico na sua mente. E o outro lado está lá, comeu nada durante o culto, absorveu nada, não entendeu nem quem é Yeshua, que é o nome verdadeiro de Jesus. Então, o nome de Yeshua, que é Jesus, nós portuguesados aqui, porque foi traduzindo, e foi acrescentando, e foi fazendo, e foi buscando, né, para encaixar no nosso mundo. Começa a chamar esse nome, Yeshua, Hamashia. Começa a revácia. Começa a usar esse nome com sabedoria. Começa a clamar ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Pai, que Yeshua fala Pai Nosso. Ele não fala Deus Nosso, ele fala Pai. Sentiu a diferença? Alguns falam assim, meu Deus. Não, se é só o seu Deus, não é o meu. O outro fala assim, Pai Nosso. Olha o tamanho, olha. Pai Nosso. Uau! Foi longe. Abrangiu toda uma nação, povos, línguas, tudo, animais, carrapato, borboleta, pulga, Pai Nosso, Criador de todas as coisas. Você está entendendo? Então a gente tem que saber as verdades. Por isso que muita igreja perece hoje, porque lhe falta conhecimento. Então busca o conhecimento. Não só fique na Bíblia, mas estude livros que compõem, que ajudam a discernir, que ajudam a entender a palavra de Deus. Não seja manipulado, né? Tem pessoas hoje, igrejas, que elas só vivem de Velho Testamento. A igreja, ela precisa viver do Novo Testamento, do tempo do Espírito Santo após Atos 2. Nós estamos vivendo isso agora. Havia um tempo que Deus falava com o homem, ele mesmo veio na terra e falou com o homem. Até Êxodo, né? E os famosos 400 anos de silêncio, que eu não tenho certeza
que aconteceu nesses 400? Não é possível que não tenha nenhuma história. Vamos parar com essa hipocrisia, vamos parar com essa mentalidade que Deus não falou. Eu não creio muito nisso, tá bom, querido? Não creio. Porque Deus não é desse jeito. O poderoso, ele gosta de falar. Tá bom? Vamos começar por já uma grande mentira. Essa página branca significa os 400 anos de Deus que Deus não falou. Então vai ler Macabeus 1, Macabeus 2 e outros livros que devem ter escondido em Israel e que foram talvez recapturados ou arrancados de nós, né? Lá no feudalismo, na época das cruzadas, né? Conhecimento para a igreja aquela igreja não perder o poder que tinha sobre as pessoas, né? Tendo só eles o conhecimento, são ricos, não adianta nada. Yeshua vai buscar aqueles que fazem a vontade dele. Então, e outra coisa interessante também, eu tenho que falar sobre isso. Já estão tentando induzir aí através de um filme do Spielberg, já estão lançando aí os negócios do disco voador, né? O Trump abriu lá os segredos dos OVNIs. Pá! Nossa, agora todo mundo vai saber. E logo em seguida, Spielberg junto com a corja, né? Com a corja que você sabe que eu estou falando, daquela corja que domina, daquela que usa aquela revista para anunciar as coisas a fazer, não é? A corja vai lançar um filme. Porque nesse filme vai induzir as pessoas a acreditar que não existe Deus, mas sim seres superiores, seres de outra galáxia, seres de outro lugar. Entendeu a ideia? Mas existe mesmo. Seres que um dia estavam com o Criador e rebelaram contra ele. E perderam a Bíblia fala que perderam sua forma. Então as formas são desfiguradas. Aí vem cabeção, mãozão, né? Uns olhão esquisito, não é? Perderam a sua forma. A Bíblia fala que quando Satanás, o Luzbel, foi jogado aqui na terra, ele foi queimado, seu corpo foi queimado. É tudo queimado. Não tem forma. Entendeu? Daqui sumiu, não. Se engana isso, viu, queridos? Tem forma. Então já preparando aí já essa ideia do Spielberg, né? Que quando nós formos levados aos céus, assuntados e arrebatados, a verdade é que nós somos abduzidos por esse povo superior. Então abra o seu olho, abra a sua mente, abra seus ouvidos, que Deus, o tetragrama, vamos falar assim, ele vai falar com você. Esclarecer, começa a pesquisar. Para de ficar igual vaca de presépio, como dizia o evangelista Eliezer, né? Abacuque, meu irmão, pastor Abacuque, para de ser vaquinha de presépio. Sabe qual que é presépio? Ela tá lá assim no painel. Tudo que fala com ela, ou então crente foca. Crente foca é que você joga, o peixe pode estar podre. A faca só manda pra dentro. Aí você manda o peixe bom, manda o peixe podre, ela não tem discernimento. O que é bom, o que é ruim. Ela quer comer. Então vamos ter sabedoria. Amém? Então hoje você aprendeu um pouquinho de nome verdadeiro de Yeshua, de Jesus, que é Yeshua HaMashiach, não é? E algumas coisas mais dentro desse texto. Eu podia até andar mais aqui, eu tenho um Rabás, Tobolsi, né? Eu tenho aqui uma série de coisas que eu poderia falar, mas o próprio Espírito do Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo, né? Vai até aqui. Eu vou até aqui, tá bom? Um abraço, fique com Deus, multiplique esse vídeo, mande para outras pessoas, me ajuda, sabe? Clica na mãozinha aí, chama mais pessoas pro canal, tá bom, querido? Amém? Um abraço. Fique com o Todo-Poderoso e que Yeshua HaMashiach te abençoe todos os dias da sua vida, mas ande no caminho certo, senão sua bênção não chega.